Memória viva, de volta, cheio de alegria, com a emoção e, claro, o prazer de receber uma lenda viva da nossa radiofonia, a radiofonia potiguar, como diziam os velhos speakers do passado. Ele é um dos comunicadores mais longevos do nosso rádio, atua na televisão, ele joga em todas as posições, mas construiu uma carreira sólida, longa e respeitada neste meio de comunicação que trabalha sobretudo com a voz e com a imaginação, que é o rádio, é o nosso companheiro. Desde os anos 60 que ele faz parte da vida do povo potiguar. Franklin Roosevelt Machado, que alegria ter você aqui, meu amigo. Alegria muito grande, Ciro, muito grande mesmo de estar aqui com você, para a gente bater um papo aqui bom, gostoso, sadio. O longevo eu agradeço, porque outras pessoas me tratam por Jurássico. Eu uma vez encontrei uma pessoa na rua e tal, mas rapaz, como é o nome do cara do Jurássico? Tim Kawasaki? Não. Não, qual? Do Pacto dos Dinossauros. Sim. Você pulou a cerca? Eu digo, que é isso, rapaz? Não, você... Respeita a polícia? Aí não me respeite. Não, porque você é o Jurássico do nosso rádio. Eu digo, rapaz, Jurássico foi longe demais, né? Foi além. Mas estamos aqui para a gente conversar um pouco. Mas Jurássico aí teria que ser, então, do tempo de Gená Vanderlei, o cacique. Que você foi depois. Comigo, você trabalhou com ele? Trabalhei com ele. Então, rapaz, desculpe, viu, Franklin? Tem, além de longevo, você é Jurássico. Ainda tem uma lembrança triste, porque no dia que aconteceu o acidente, ele dirigindo a rural dele, perto da igreja Santa Terezinha, eu ia para o Juvenal Martins a pé, pela Rua Pudi. E passei, não vi nada, continuei para o campo. Chegando no campo, depois a notícia chegou que era Gená, que acabou falecendo naquele acidente. E o carro virou por cima dele, né? Na rural. No cruzamento houve uma pancada. Mas trabalhei com o Gená, rapaz. Gená só me chamava de Machado. Sim. Eu ficava na redação da Rádio Nordeste, Machado para aqui, Machado para lá. Gená Vanderlei, para quem não sabe, foi o cacique da Taba. Isso, na Rádio Poti. Na Rádio Poti. Foi talvez, o grande comunicador daquela primeira fase do rádio, né? Isso. Dirigia a emissora, apresentava programas de grande audiência e ensinou muitas gerações, né? Ensinou as pessoas a fazer rádio, né? Isso, com certeza. Você aprendeu com ele? Muito. Gostava muito de conversar comigo e eu com ele também, né? A gente tinha uma amizade muito sólida. Ele trabalhou na Rádio Nordeste já depois de uma vida inteira dedicada à Rádio Poti, né? Os programas de auditório daquela época. Mas você aprendeu com ele, Franco, botar a mão no vídeo? Tem a rádio novela. Rapaz, eu nunca fui de botar a mão no vídeo. Não, né? Não chegou a isso. Aí era o Elton Medeiros. Até hoje. Até hoje só sabe falar se fizer assim. E eu não gosto de usar fone também. Você trabalhou com o Gená já na Rádio Novela? Já na Rádio Nordeste. Nordeste? Na Rádio Nordeste. Ele tinha saído da Poti. Ele saiu da Poti. Depois de uma vida inteira. A Poti inteira. foi quem inseriu aqui essa história de novela no rádio, né? Sim. Agora eu fui uma vez e achei interessante que o contra-regra, né? Que era a pessoa que botava o som, os efeitos. Não tinha os efeitos que tem hoje, né? Eletrônicos e tal, vazia. Então quando o cavalinho vinha, fazia... Com o quê? Com as quengas, era? Com os dedos batendo numa tábua. Com os dedos batendo, era? Os dedos batendo numa tábua. Você que está me ouvindo aí Você que está me ouvindo na 88 FM, sentiu o cavalo? Vamos fazer o cavalo andando aí, Frank. Eita, rapaz, anda mesmo, né? É do Zorro. Do Zorro. Mas vamos voltar para o começo do começo. Vamos fazer o prefixo inicial. O que danado levou Dona Hermínia e seu Machado de terem o prazer de ter você lá em Canhotinho, Pernambuco, terra apenas do ilustre Heraldo Guerreiro Leite, que foi governador de Pernambuco, e Franklin Roosevelt Machado, que só não foi governador porque não se candidatou, né? Não, a história... Eles foram para Canhotinho... A história foi para Canhotinho. Me conte aí do começo. Meu pai foi o tempo todo funcionário da antiga Great Western, depois Rede Ferroviária do Nordeste, Sampaio Correia e tal. Ele sempre foi ferroviário. Ele era chefe de estação, mas numa graduação, porque tinha o chefe de nível 3, nível 2 e nível 1, esses pegavam as grandes estações. Mas meu pai era um nômade, meu pai gostava de se mudar, né?
A gente dizia até que se ele criasse galinha, todo fundo de mês a galinha estava com o pé para cima para amarrar e vamos que vamos, né? Só no estado de Pernambuco que eu me lembro de umas 8 estações, 8 cidades no caso, né? Era para não pagar aluguel? Era não, que não pagava, quem pagava era a rede ferroviária. A rede ferroviária. Não pagava aluguel, não pagava a luz, que em algumas cidades nem tinha. Sim. 9 horas pagava, porque era o motor da usina. Quando tinha usina, não pagava, não comprava açúcar, nem comprava álcool, né? E era todo, recebia mimos demais. E era uma autoridade, pra usar a né? linguagem de hoje. E era uma autoridade. A gente morou em Aliança, aí eu já me entendia de gente, porque a gente morou em Lagoa do Carro, morou em tantas outras cidades, mas de Aliança eu tenho uma lembrança muito viva, né? A casa da estação e a estação ficava a 1 quilômetro e alguma coisa da cidade. E em Aliança a gente conheceu exatamente essa história que você está falando, que as maiores autoridades da cidade eram o delegado, o padre e o chefe da estação. Aí é autoridade. Tinha um cinema que só tinha uma sessão na segunda-feira, quando o rolo de filme chegava. Pelo trem. Pelo trem. Aí o chefe da estação avisava logo que era para o secretário deixar lá para rodar no cinema, aquela coisa toda. A terceira fila, sempre a filinha da frente. Ficava toda amarrada com um lenço reservado para o chefe da estação. Naquela época, meu pai só tinha eu, Machado, Roberto, só os dois. Minha irmã veio a nascer depois e a gente tinha lá toda a regalia dentro do cinema e tal. Era você então? Mas a gente rodou muito. Meu pai foi chefe de estação em algumas cidades de Pernambuco, foi chefe de estação na Paraíba, em 2 estradas, e que eu me lembre bem. Foi chefe de estação em Nova Cruz, só que a estação de Nova Cruz era dividida. Tinha 2 chefias. Uma era comandada pelo pai de Joãozinho da FENAT. Sim. Né? Uma era comandada por ele, pelo pai dele, e a outra pelo meu pai. Mas por que 2? Era uma da Arena tinha 2, e uma do MDB? Era? Não, é porque tinha 2 operadoras do sistema. Sampaio Correia, Rede Ferroviária do Nordeste, aquele negócio todinho, entendi. Tá? Entendeu? Aí e Nova Cruz nessa época, é bom que se diga... Nova Cruz tinha uma força grande. Quem esteve aqui conosco foi o grande Porpino e disse que era a única cidade daqui da região que tinha trem diário para João Pessoa. Trem diário. Eles foram estudar em João Pessoa porque o trem ia e voltava à noite. Exato. Não era para Natal. Natal tinha alguns dias, outros não. Aí a importância de se entender. Tinha trem de carga, tinha trem de passageiro. E tinha 2 operadoras. Tinha mais um detalhe. Sim. Tinha mais um detalhe. O único dia que não trafegava trem em Nova Cruz era na Sexta-feira da Paixão. Porque os trens não saíam das garagens, né? Não saía. É a China, é? Não funcionava. Mas o resto... Aí, o que é que acontecia? Sim. Isso era contado muito lá no Nova Cruz Hotel, que era de um tio meu, e vizinho ali a casa dos Arruda, que era na esquina, já dando para a linha de férias, e tinha a casa depois onde nós morávamos, que depois virou Comercial Atlético Clube lá em Nova Cruz. O que é que acontecia? As pessoas eram habituadas com o apito do trem muito distante ainda da estação para acordar. Era o horário de acordar. Na Sexta-feira da Paixão, todo mundo perdia o horário. Era o relógio. Era o relógio. Mas vamos voltar, vamos pegar esse trem para Canhotinho. O seu pai e sua mãe foi grávida para lá? 1946, não é isso? Exatamente. E eu nasci lá. Você já foi encomendado? Nasci canhoto. Eu fui aprender a escrever com a mão direita em Nova Cruz. Em Nova Cruz. Você ficou lá em Canhotinho até quantos anos, Frank? Eu fiquei em Canhotinho, eu não me lembro bem assim, o ano que nós deixamos. Quer dizer, você de fato só nasceu em Canhotinho, nasci, praticamente. Qual foi a cidade, assim, da sua infância que você passou mais tempo? Aliança. Em Aliança teve o detalhe de que era uma cidade que tinha uma usina. Sim. De álcool, era maior açúcar, do que Canhotinho. Bem maior, muito maior. Tinha uma usina, né? Que despachava sempre o trem, tinha o trem da cana-de-açúcar que passava, né? E lá, eu já com meus 10 para 12 anos, eu fui aprender com meu pai, né? O meio de comunicação que tinha, que era o telégrafo. O telégrafo, que depois inovou-se com o teletipo, que era mais rápido. Aí eu aprendi todo o macete da estação. Você sabe fazer o código Morse, rapaz? O código Morse, sei todo. Pi. 2 pontos, um traço mais rápido, outro traço mais lento, e por aí vai, do ar, né? Foi lá que você começou na escola, Franklin? Começou na escola regular? Comecei na escola regular. Era 1 quilômetro e alguma coisa, e eu ia para o
para a escola pública que tinha lá, o grupo Lembra o escolar. Grupo escolar, não. Me lembro de uma professora, era a professora Margarida, né? E lembro do Quer dizer, isso era o quê? Alfabetização? Lembro bem. O que hoje é o jardim? Não, já era o quê? Primeiro ano? Já era o primeiro ano. Os outros anos escolares eu fiz em Lagoa do Carro, que tem esse nome porque a cidade só tem mesmo tinha uma rua, uma lagoa e caiu um carro dentro. Virou Lagoa do Carro. Virou Lagoa do Carro. E você fica lá em Aliança, que é essa cidade maior, até que período estudou o que lá? Fez o quê? Eu estudei, chamavam de primário, né? Chama primário, depois, aí parou. Parou e essa questão de mudar-se muito meu pai, eu acho que a gente foi para Baraúna. No Rio Grande do Norte? Não, Baraúna, uma estação que tinha antes de Timbaúba e depois Aliança. Sim. Né? Que não é Timbaúba dos Batistas, é Timbaúba de Pernambuco. De Pernambuco. Onde né? tem os bacamarteiros, aquele povo todo do folclore. Exatamente. Aliança também tem uma tradição forte do folclore, né? Tem uma tradição muito forte. Aliança, você indo daqui para o Recife, chega ali em Goiânia, né? Pega para a direita, já está lá dentro de Aliança. Isso. Já era uma cidade grande. E era cana, o forte. Cana de açúcar, o forte. Cana e açúcar, né? Açúcar demerara, açúcar. Essas memórias minhas de quando meu pai estava aqui, estava ali e tal, elas só vieram a se fortalecer quando meu pai adoeceu em Aliança, né? Ele passou um período ainda, acho que ele adoeceu em Aliança, teve que fazer um exame em Recife, voltou de Recife para Aliança, aí depois foi para Coqueiral, que era uma estaçãozinha pequenininha, bem antes de Recife, ali depois de Paulista, já no Grande Recife. Já no Grande Recife. Aí passou um tempo. Porque a grande ambição do meu pai era ser chefe de estação em Recife. Entendi. Mas era o chefe de primeira classe, né? Ele já tinha tempo, inclusive, até para promoção. E a expectativa nossa era essa, mas não deu. Porque foi quando ele adoeceu, era fumante desses exagerados, sabe? De não dar tempo nem de apagar o outro. Não, um era um no outro. E um café muito forte do lado. Aí ele desenvolveu uma cardiopatia, e naquela época, né, não tinha asmático já, com a carga pulmonar diminuída, a respiração muito ofegante. Aí veio a óbito, aí Recife para mim, aí eu fui trabalhar em alguns pontos em Recife, tinha que trabalhar, né? Naquela época um garoto de... Quer dizer, o seu pai morreu literalmente vendo a praia. Vendo o Recife, que era o lugar dele, era o Xangri-Lá dele, exatamente. onde ele queria chegar. E ele morreu lá, morreu no Mongi, na casa do meu irmão do primeiro casamento dele, que é na Avenida General San Martín. Ele morreu lá, faz uns 58 anos, 60. Seu Machado. Seu Machado. Ele não tinha, como eu falei, os recursos médicos que nós tínhamos hoje, né? Aí ele acamou-se e não saiu mais. Aí eu fiquei no Recife, porque a gente ficou na indecisão. Se continuávamos lá, onde tinha esse irmão meu, que trabalhava nos Correios, ou se vínhamos para cá, que era a família da minha mãe toda daqui. Sua mãe era daqui de Natal, toda do Rio Grande do Norte. Com raízes em Santana do Mato. Sim. Né? E ficamos lá muito tempo ainda e eu fui trabalhar. Você era filho de um segundo casamento de seu Machado. Esse segundo casamento foram gerados 3 filhos. Roberto, o mais velho, eu e minha irmã Ana Maria. Vulgo Severino, né? Severino dos Ramos Bartolomeu Machado. Machado. Tem uma coisa engraçada que me perguntam muito. O primeiro casamento tem Washington. Do segundo casamento ele botou Franklin Roosevelt, né? Aí todo mundo esperando assim que ele tivesse uma sequência bacana. Você era o mais velho? Não, o mais velho era Roberto. Severino. Né? As pessoas, você era o segundo. Aí as pessoas me perguntavam, me diga uma coisa, por que é que na sua família você tem Washington, tem você Franklin, e não apareceu outro presidente americano, não? Seu pai gostava muito da América do Norte, né? Eu digo, não gostava e tal. Mas aí ele teve uma diarreia cerebral, botou Severino dos Ramos Bartolomeu Machado.
Foi uma promessa, não foi não? Só pode ter sido. É uma promessa. E sua irmã se chama? Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. Seu pai vai morar em Coqueiros, vai ser o diretor da estação, o chefe da estação de Coqueiros, vendo ali o Recife, vendo o skyline do Recife, bem ali. Estou ali no Recife. Estou ali em São José já. Já, então. vou ali, volto já. E aí você vai para Recife. Sim. Aí Quer dizer, vocês foram com ele para se despedir bom. Todo o tempo a gente com ele, né? Todo o tempo. Então o seu lugar é Recife. Aí eu fui para Recife. E sua vida começa em Recife como, Franklin? A minha vida começa em Recife da seguinte maneira. Naquela época... Você tinha o quê? Legado de Getúlio Vargas, 12, 13 anos 12, 13 anos. Menino. Legado de Getúlio Vargas, já existia a carteira do trabalho do menor, que remunerava por 50% do salário mínimo integral, certo? Então não era crime ninguém, garoto, trabalhar. E eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa empresa aérea que depois foi incorporada pela Varig e sumiu do mapa, chamada Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, que depois virou Varig Cruzeiro. Depois Varig Cruzeiro. Eu fui trabalhar lá, né? Aí como não tinha os meios de comunicação que tinha, eu era acho que esse nome que dava na época, estafeta. Estafeta, né? Era uma espécie de office boy. Office boy. Para entregar a correspondência, né? Então você tinha alguma coisa a ver com o Miros Ferreira Lima foi estafeta da Western, né? Silvino Cinedino de Olho, todos eram estafetas, né? Aí eu passei ainda... Porque você ia entregar o quê? Toda a correspondência ali no... Porque vinha a correspondência pelo avião. Era na Rua da Palma o escritório, as correspondências chegaram e aquela carta de cobrança que eram emitidas lá mesmo, no escritório da Cruzeiro do Sul. E eu saía fazendo a entrega e tal, né? Quer dizer, você teve uma oportunidade de menino aos 12, 13 anos de conhecer o Recife, praticamente. De conhecer o Recife. Ficava sempre ali na frente. E não tinha o Waze não era o cabo olhar no celular não, né? Não. Era onde hein? O divertimento era quando chegava a hora de ir para casa, eu morei em Afogados, morei no Bongi, meu irmão morava no Bongi, era sentar no Savoy. O Bar Savoy. O Bar Savoy de frente para a Avenida Guararapes, que por sua vez fica de frente também, ficava, não sei se hoje ainda fica, para os Correios, e esperar que os ônibus desocupassem um pouquinho para ver se pegava um ônibus sentado para ir para casa. Mas você não era daqueles homens lá dos 7 copos de chopp, não? Você ficava só olhando os cabas tomando não era de 7, do poema de Carlos Pena Filho. De Carlos Pena Filho, tá lá ainda. Mas aí, o que é que acontece? Meu irmão, que trabalhava nos Correios, já tinha umas amizades boas na Varig. Sim. Aí me levou para a Varig, porque eu já tinha conhecimento do da Morse, rotina. do alfabeto Morse, né? Aí eu fui trabalhar na estação de rádio da Varig, que ficava na Imbiribeira. E aí, Franklin, você no Recife já conhecia a cidade toda, no fim do expediente ficava ali no Bar Savoy, tomava ou ficava só piruando? Não, ficava só piruando. Só piruando, os cabas conversando ali? Vinha tomar um tempinho depois, não, né? Depois. Você era menino, não podia não. Aí ficava 14, esperando... 14, 15 anos, não podia. Né? Aí ficava esperando os ônibus esvaziarem... Para ir para casa. Para ir para casa. E aí, seu irmão, que era do Isso no tempo que eu trabalhei na Varig, na Cruzeiro do Sul. Depois que eu fui para a Varig, fui trabalhar na estrada da Imbiribeira, Peraí, aí já mudou o roteiro. Pronto, vamos com calma. Aí vai seu irmão, que trabalhava nos Correios, tinha contatos, claro, desapareceu uma vaga para telegrafista lá na Varig. Na estação rádio da Varig. E você fazia o quê? Recebia mensagem de quê? Aquelas histórias, vendia poltrona, né, no campo. Sim. Estava vendida a poltrona, aí eu tinha que receber aquela comunicação, repassar para o departamento comercial, né? Para não vender de novo. Não vender de novo. Para não dar overbook. Isso tudo via telégrafo. Sim. Tudo telégrafo. A fonia não tinha chegado ainda. Tinha não. E você tinha a manha que seu pai lhe ensinou lá na estação. Tinha a manha que meu pai me ensinou na estação da rede ferroviária, né? Aprendi. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade de fazer a transição do telégrafo para o teletipo, porque era mais rápido. Tinha uma história de rabo de galo que a gente, para se adaptar, demorava um pouco. O teletipo era o quê? Era datilografando? Não, era também na munheca. Na munheca. A gente chamava teletipo, mas não era o teletipo que veio depois. Era um rabo de galo mais rápido. Era mais rápido. Era. Mas depois você aprendeu a manha. Mas depois aprendi a manha. E aí fica na Varig fazendo esse trabalho até quando?
Eu fiquei na Varig até mais Fez ou só menos esse trabalho ou 16, fez outro lá? Não, só fiz isso, sabe? Tá. Minha grande vontade era ir pro aeroporto, né? Era. Para ficar perto das Que aeromoças, é isso, daquele valente, negócio e tal. valente. Porque a estrada da Imbiribeira Era só mato. Era uma longura, não é o que Só é hoje, mato. né? Não, hoje é tudo, você chega em casa, é indústria. E todo tinha o canto. quê? Uma antena, um prédio? Uma você antena, um prédio e mais nada. Eram quantos? Eram quantos? Eram... Não era você sozinho não, né? Não, não. Eu trabalhava 24 por 36. 24 horas? Por Ave 36. Maria. E ninguém morria e não era crime, não era Almoçava, nada. jantava, mas aí Não, fazia mas uma tinha. boca de avião lá, com o rango do avião, quieto. Não era aquele rango da Varig, não. Era, né? Aquele era... Aquela era a primeira, né? Mas era. Aí eu fiquei até, acho que quando foi que minha Carteira família assinada. disse, carteira do menor. Trabalhava e recebia metade do salário mínimo. O que é que acontece? Aí quando minha mãe decidiu vir para cá, eu tinha os seus 16 anos, talvez por aí, 20, Agora, 17. nesse período da Varig, chegasse a viajar de avião? Não, Rapaz, nenhuma vez. Foi mesmo? Você vê como são as coisas, né? É. Tive chance de viajar num avião Tinha uma companhiazinha pequenininha, Sim. que operava um DC-3, aquele que pousa com o rabo... Sim, levantado. Qual era a companhia? Navegação Aérea Brasileira, NAB. NAB. Tinha um escritório aqui na Ribeira. Isso, Campos exatamente. era o gerente, Campos que foi... Acho que Campos foi ainda... Era da família de Eunice, que foi a mulher de Nilson Freire. Freire. Exatamente. Dona Eunice Campos. Exato. Aí você teve uma chance de voar e não foi por quê? Ficou com medo? Não é, pavor, não foi medo, não. Que medo isso, medo rapaz? era uma coisa menor. Você é um homem, um homem dos negócios. Depois fiquei Aéreos. achando bom que não podia ver uma passagem de avião. Achou bom, perdeu a grande chance. E aí, nesse período, você ainda menor, Isso. aí trabalhando vim pra na cá, Varig, né? já organizadozinho, ia lá para a estrada da Imbiribeira. Isso. Ia de ônibus? Ia de quê? Não, tinha um carro da empresa que pegava a gente num determinado ponto, né? Sim, porque era longe mesmo, né? Era longura. Incrível, né? Você Loucura. hoje vai na estrada da Ibiribeira lotada de gente, de Lotado coisa. de Parece carro, nada, né? Indústria, tudo no mundo. Nem parece. O aeroporto era onde é hoje o aeroporto? O aeroporto era no mesmo local. Mesmo local, né? Foi Mesmo só local. crescendo. E quando o avião ia aterrissar, passava próximo da estação rádio. Sim. E eu me apaixonei por um tal de um Constellation. Eu digo, um dia da viagem nesse bicho. Da Era Pané. Era o bicho da Da Pané, Pané. né? Era o bicho. Mas ele não chamava só a minha atenção, não. Tinha gente que ia para o aeroporto só para Pra ver ver o os avião. Constellation. Constellation. Da Pané. Era um avião Até realmente diferenciado. Era um avião que não tinha Não tinha pareia não, né? nenhuma. Tinha não. E era da Pané, né? Era da Pané. Nas asas da Pané. Porque naquela época tinha Pané, Real Aerovias, Real Aeronorte, Tinha até NAB, Cruzeiro do Sul, Tinha Varig, como é o Vasco, boliviano, não era o Lloyd? o Lloyd Aéreo. Lloyd aéreo, né? Vendiam muito. Tinha a Condor, que era alemã, né? Isso. Que era depois sucessora da Lufthansa. E aí sua mãe decide, Vir pra porque cá. a barra estava pesada. Ela resolveu vir para cá, o meu Vocês irmão. moravam, você, Roberto, sua irmã já tinha nascido? Ana Maria não tinha nascido. Já tinha Já nascido. tinha, era pequena, Era já tinha. pequenininha. Era pequenininha. Vocês moravam com seu irmão, não? Ou moravam numa casa? Morava com meu irmão. Com seu irmão. Vamos morar com meu irmão. Morar com ele. Aí minha mãe resolveu vir para cá, então vamos embora para Natal. Por quê? Porque o caba não estava tratando ela bem, não? Porque ela Não, por conta... Ela achava que aqui o acolhimento da família toda. Era melhor, né? Aquele negócio. Eu queria ajudar a minha mãe, que é dela, no caso. E queria minha mãe, Sua avó. Minha avó trabalhava aqui com uma pequena padaria, né? E fabricava bolos também, na Rua dos Canindés, Avenida Olha que 6. Avenida né? 7. Avenida 6. 6? É. Caicós é 7. Canindés é 6. Isso. Ali as tribos de índio, que eu vim Tudinho. pra aqui muito cedo e não vi o índio até hoje. Mas tudo Nem bem. o Guerreiro Bumbum. Aí isso eu via na Ribeira. Mas aí mamãe resolveu vir pra cá, nós viemos todos pra cá. E pra variar... A contragosto, pra você teve variar. vontade de ficar lá, Franklin? Em algum momento? Não, eu pensei em vir todo mundo, vai todo mundo, vamos todo mundo. Entendi. Arruma as Roberto trouxas, trabalhava já? Arruma as trouxas. Machado trabalhava Em também quê? lá. Machado fez
fez um estágio na Rádio Jornal do Comércio. Sim. Entendeu? Acho que começou cedo, a vida então. dele começou cedo também. Né? A vida dele Pernambuco sempre, falando para o mundo, né? Não, aí já era a PRH8, era a Rádio Clube. Clube. Que botou... Na outra era a organização Pessoa Pessoa de Queiroz. Pessoa de Queiroz. F Pessoa de Queiroz. F Pessoa de Queiroz, que tem a televisão. E a outra que a antena dela era um pouquinho mais alta do que a demais, fazia Pernambuco falando para o mundo. Era a Rádio Clube de Pernambuco. Rádio Clube de Pernambuco. Era um pau. Aí ele enfronhou-se lá pelo esporte, começou por lá, aquele negócio todo e tal. Eu cheguei até a andar com ele várias vezes para ir lá para a Rádio Jornal do Comércio, para ver como é que a história funcionava. Você acompanhava futebol, Franklin? Você Sempre. era Santa Cruz, Não, Esporte ou Náutico? Esporte. Você era Esporte, era o Leão. É. Você era do Leão. Rapaz, eu nasci em Pernambuco, morei parte grande da minha vida em Pernambuco, viajei depois disso muito para Pernambuco, nunca aprendi a chiar. Por quê, Franklin? Não sei. As minhas sobrinhas chiam mais do que carioca. 3 mais 3. Ia 6. comprar pão, dizia, em vez de dizer me dê 9 pães, dizia me dê 6, não, me dê 6 6 pães. e 3 pães. Só Por que pra não dei chiar. 9? Eu disse, não, porque não chia. Só para chiar. E lá você acompanhava futebol, Franklin? Sempre. Eu era esporte, ia para a Ilha do Retiro, dormia lá, acordava lá. Meu mundo era... Tentava casar. A turma é muito boa, é mesmo da Fusaca e vamos em frente, né? Conheceu o Zé do Rádio, aquele que perturbava os adversários? Não, esse não Já era, conheci, foi não. mais novo, né? É. Mas ali era um prisiaca, né? Era demais. Ali era um prisiaca. E Tinha- você... Quando eu saí do Recife, Sim. e minha mãe resolveu vir para cá, já que você provocou futebol, tinha uma linha atacante, a linha atacante É da boa, época, é né? boa. né? Tinha um atacante no Esporte Clube do Recife, que era traçaia, naninho, gringo, só que gel. Tinha pareia, não. Não tinha. Esse gringo fazia gol, que era brincadeira. E o Gel acabou jogando, eu acho que foi no Futebol Clube do Porto, em Portugal. Sim. Né? Foram para lá. Aí o esporte começou a importar. Aí chegou no Recife um cidadãozinho chamado Raul Bittencourt. Não jogava pouco não, viu? Sim. Por isso que esses uruguaios dão certo em todo canto. Jogam muito, né? Jogam demais. Ele teve Walter Morel também, um meiuca, camisa 10, primeiro. Eu vivia no esporte. Você jogava bola? Agora, Franklin? meu irmão, Santa Cruz. Era. Dois. Você jogava bola? Não, eu corria atrás da bola. Entendi. Você era ligeiro, pra correr atrás da bola. Para correr era ligeiro. Era, mas pra dominar não era... Para dominar, fazer o passe. Você coisa era bom nenhuma. mesmo, era de gogó. É, gostava de... Mas antes Aí eu vim digamos, pra cá. de atuar profissionalmente Sim, agora, no rádio... de que forma viemos para cá? Pronto, que me é diga. importante. De trem. Avião. De trem. Saía do Recife 5 horas da manhã, chegava aqui de noite, 6 horas da noite, quando não quebrava. Entendi. Porque uma vez deu uma quebradeira em Itabaiana, nós saímos de lá no outro dia. outro E dia. todo mundo dentro daquelas poltronas Confortabilíssimo, madeira. mas- Todo mundo madeira. na cadeira de pau duro. Viu? Era incrível, Quando né, não né? chegava. Mas E os cabelos tudo duro de poeira. esse chegou em tempo. Chegou no horário. Chegou às 6 horas, né? Quer dizer, aí você Aí sai de lá, se despede do Recife, adeus Recife. É. Não foi a saudade, foi a aí não. necessidade A que necessidade me pegou trouxe pelo braço. Saudade, assim, Vocês vieram todos pra aí cá. pegam Ficamos o na trem lá no Recife, se despedem, encerram um capítulo nas terras pernambucanas. pernambucanas. E começa aqui. E começa aqui. Você conhecia Natal, Franklin? Não, foi a primeira vez que eu vim para Natal. Desembarquei lá na Estação da Ribeira. Eu tinha casado com a prima minha. Ele era fuzileiro naval e ele foi buscar a gente. Eu acho que ele deu umas 10 viagens, porque ele foi num Dolphine. Carrinho pequenininho. Vocês Aí com depois mala, inventaram o Godine, que Era um pouquinho não maior. mudou nada, Nada, só a mesma uns coisa. arranhõzinhos aqui, outra lá e tal. Mas trouxeram Mas era tudo, a pequenininho mala, mesmo, o Dolphine era pequenininho. Trouxeram as coisas todas, mala, todo, cachorro, papagaio, cachorro, Você gato. tinha cachorro? Não. Nem bicho de estimação, tinha nem um não. papagaio, Tinha não. Só Só quem brincando. tinha bicho de estimação era papai. Eu, minha irmã, Os 3 de uma só vez. Chega em Natal. O que foi Chega em chegar em Natal? Chegaram o quê? 8 horas da noite? 7 Chega horas da umas noite? 6 horas, 6 Da horas noite. para 7 horas da noite, foi isso. Ali onde hoje é a estação de trem da Ribeira, era um lugar movimentado, né? Movimentado porque o comércio da Ribeira Era ali. era efervescente. Quer dizer, tudo estava ali, né? acabando o movimento do comércio, os cabos indo tomar uma nos bares. Tinha ali aqueles caminhões estacionados, os mistos ficavam por ali,
para pegar a mercadoria, aquele negócio todo, embora para o interior. Era uma movimentação grande ali, sabe? Quer dizer, você já era um meninote, você não tinha que 16 anos? Não, exato. Isso aí foi o quê? 1961? Foi um pouquinho antes. Por aí. Não, já fui em 61. 61. A Luiz Alves tinha ganho a eleição em Badinati. Aí você chega e diz, rapaz... Roberto tinha vindo a Natal ou não? Não, Machado, ninguém tinha vindo a Natal, com exceção da minha mãe. Sim. Aí esse parente seu no Dolfino deu umas 18 viagens. Deu umas 18 viagens, distribuindo. Foram pra onde? Para casa da minha avó, lá na Avenida 6, né? Na 6. A casa era muito grande. Ali perto de onde? Perto do mercado? Quase de frente ao mercado. Sim. Quase de frente. Colado com a casa dela tinha uma vila que tinha umas 2 ou 3 casas. Tudo no barro, não tinha calçamento não, naquela época, né? Não tinha. E foi também o começo do governo de Djalma Maranhão, né? E foi o governo do pé do chão. Foi, de pé no chão também se aprende. 61 você muda para Natal, chegou, se instalou, foi ver o mar que quando? Tu tinha visto o mar já no Recife? Já, eu ia muito para Boa Viagem, para Pina. Eu tenho um detalhe que eu esqueci. Sim. Antes de vir, vim para Natal ainda com... Não, foi antes de 61. Eu vim a Natal em 58. Sim. 58. Aí o que é que acontece? Passei um tempinho aqui. Veio sozinho? Vim sozinho, me mandaram para cá. Aí eu fui trabalhar com balconista de farmácia. Sim. Lá na Avenida 10, naquela farmácia popular. E ali tinha uma praça de carros normais. E no outro lado, que dava para a praça Gentil Ferreira, tinha a praça de Caveira. Da Caveira também era um carro especial. Era. Normal que vocês eram os carros maiores? Eram os carros um pouquinho maiores. Tinha um rio, mas a Praça Rio mesmo era na cidade. Mas tinha um rio aqui, outro ali. Teimosinho ali. Agora, eu trabalhei nessa farmácia durante um bom tempo. Mas peraí, você trabalhou quando você saiu o quê? Da Varig? 58? Sim, quando eu vim embora de lá pra cá. 58 eu vim embora de lá pra cá. Aí vim fazer uma experiência trabalhando aqui, que era melhor. Aí eu fui trabalhar na farmácia de Antônio Macedo, da farmácia popular. Né? E você era craque no aviamento? Rapaz, eu aprendi tanta coisa. Só não aprendi a aplicar injeção porque eu não gostava de ver sangue. Não, né? Não. Mas isso injeção não vê sangue, não. Era pro meu amigo Zé Anselmo. Era. Injeção não vê sangue, não. Não vê. Até aquele tempo tinha que fazer. Não era como hoje, não, né? Você tinha que ter um cuidado danado, fazer a aspiração. Na hora da aspiração, aí... Você se tremia. E aí era seringa de vidro, aí ia perder a veia do camarada. Era seringa de vidro, Seringa de vidro. Quer dizer, você tinha reutilizável. Era você puxava... Que hoje seria um crime. Era você puxava, digamos, para misturar o êmbolo, bicho, né? Para poder para misturar o bicho, né? Mas o resto você atendia tudo. Aí depois eu voltei, agora vim de vez para fiquei aqui. Mas peraí, quando você sai da farmácia aqui, você ainda volta para o Recife só para arrumar a mala ou ainda trabalhou um pouco lá? Não, eu fui só para ajeitar as coisas e a gente vinha de vez, todo mundo. Vieram em passeata, que foi em 61. Foi em 61. Aí você continuou trabalhando na farmácia quando chegou aqui? Não, aí quando chegou aqui, eu comecei a minha curiosidade pelo rádio, aí continuou essa curiosidade, né? 1961 nós tínhamos a Rádio Poti, já tínhamos a Rural. Isso. Tínhamos a Nordeste que Dinarte Mariz abriu. Exato. E tínhamos a Cabugi já com isso, aquele que era de Fernandes lá, Aristófanes Fernandes. No Alecrim. Ângelo, né, que também era um dos sócios depois do rádio no interior. Ali na descida da São Pedro. A Nordeste era onde é o Cinema Nordeste, que era a rádio mais bonita, né? Eugênio Neto me deu um depoimento certa vez, disse que era uma rádio de São Paulo do Rio. Negócio de cinema. Tinha até ar-condicionado. Tinha. A Rádio Rural atrás da igreja. Isso. A Rádio Poti. Tínhamos também a Trairi, que ficava ali na General Osório já. Não, a Trairi quando começou foi na Rio Branco, em cima, eu acho que tinha lá um negócio chamado Novo Continente. Sim, uma loja. Que vendia tecido. Era uma loja, que era Teodorico Bezerra. Aí a rádio era Teodorico. Exatamente. A Trairi. Era a Trairi, era esse ele trouxe Juscelino aqui para inaugurar essa rádio. Me diga uma coisa, e você nessa época já era peru de rádio? Aí eu comecei a literalmente era um peru de rádio. Peru de rádio. Meninote. Aí fui só olhando, vendo, querendo, fuçando a barra. Machado começou a me dar muito apoio.
Machado já trabalhava? Machado já estava aqui, já trabalhava aqui. Ele Machado veio antes de você? Cá, Machado veio antes de mim, um pouco antes de mim. E já tinha a manha lá do rádio, né? Já tinha a manha da Rádio Jornal do Comércio em 61. Porque eu comecei em 63, 1º de agosto de 63. Minha primeira carteira assinada aqui. Mas antes de ter a carteira assinada, você já dava umas espiadas. Não botou a boca na lata, não. Não chegou, não. A boca na lata eu botei, acho que por volta de 63, mais lá pro final. Sim. Porque quando eu entrei na rádio, não entrei nem como locutor, nem como repórter esportivo, nem como nada. Você começa no rádio 1963, já começou de carteira assinada? 1º de agosto. Carteira assinada ou... Por Arimar? Não, por Arimar, assinou minha carteira, irmã de Adamir Escutado. Sim. Trabalhava lá no escritório. Arimar, e embaixo tem a assinatura do lendário Roberto Filinto também. Isso. Não, isso foi depois. Já foi depois na Nordeste? Depois. Você começou onde? Foi quando Filinto, Arimar era onde? Arimar era na Rádio Nordeste. Na Rádio Nordeste. Eu comecei na Rádio Nordeste dia 1º de agosto de 63. Sim. Ela fazendo o quê? Minha Você era... Importantíssimo. Auxiliar de discotecário. Isso é importante. Importante. Isso é uma função... Olha, se discotecário já não era nada, tu imagina auxiliar de discotecário. Não isso não, rapaz, que eu comecei também desse jeito, rapaz. Somos dois. Sabe o que era a nossa função, que você disse que era? O discotecário fazia a relação das músicas dos programas, o programa, né? Isso. Brag Night, não sei o quê. E meu trabalho era nos escaninhos, procurar os discos e botar. E arrumar na sequência. Ah, mas não tem esse aqui não, vamos substituir. Mas leva primeiro pro programador. Para ver se ele aceita. Para ver se ele aceita. Não existia ainda, nessa época, a força do jabá que veio com gosto. Peraí, a carne de jabá, aquela que o caba bota no feijão? Não, a propinazinha mesmo. Sim, o caba pagava para tocar a música. O operador para tocar a música dele, né? Entendi. E tem, nessa situação tem uma coisa interessante, Ciro. Os controlistas, né? Que era o operador, né? 2 pratos rodando aqui, né? Isso. Quando chegava a vez de botar o comercial, era um jingle, uns acetatos desse tamanho. Era também Ele botava um num ponto aqui, segurava. Aí botava isso aqui, outro soltava esse. Aí, um olho no gato e olho no peixe. Aí soltava esse, soltava aquele e tal. Trabalhava, o operador trabalhava. Trabalhava. E o locutor era literalmente do outro lado do aquário. Esse operador recebia uma babinha para furar a programação e botar a música que o cara que representava a gravadora aqui queria. Entendi. Tem vários nomes, mas eu vou preservar todos os meus amigos e tal. Somos nós. O que acontece? A gravadora descobriu, estava saindo muito caro para ela, e que sairia mais barato, né? Ela já pagar essa propina direta ao operador. Aí estava vindo um salário para o programador e outro para o operador. Quer dizer, não, sairia mais caro, mas sairia mais vantajoso. Mais vantajoso. Aí o operador começou a brigar. Aí eu demiti um operador por conta disso, inclusive. Peraí, nós vamos contar já essa história. Não, ficou com Você auxiliar de discoteca. Era o cara que catalogava os discos também, não era? Cuidava do operador. Quando chegava, tirava, olhava, botava o programador fazia as fichinhas. Tinha a missão Z de programador, né? Eu trabalhei com uma discotecária chamada Francineide Lima. Francineide Lima, na Rádio Nordeste. Ela era na Rádio Nordeste. Ela era discotecária na Rádio Nordeste e crooner do América, do Maestro Massal. Quer dizer, ela conhecia de música. Conhecia de música. Ela crooner. Quer dizer, naquela época, o discotecário realmente era alguém que conhecia de música, que pesquisava, né? Era isso. O trabalho de escolha da música. Chico Elion chegou a ser discotecário na Rádio Nordeste. O compositor Francisco Elion. Não forçava a barra com casinha de palha dele não, mas chegou... Mas tinha outro moinho d'água também. E moinho d'água. Ronchinho de palha. Agora, depois, isso na Nordeste. Na Nordeste. Você, então, era o sujeito que pegava a lixa e saía, fazia o braçal. Depois eu fui a ser discotecário. Também. Foi educando o ouvido. Aí eu fui educando o ouvido e fui ser discotecário um tempo. Aí... botar a boca na lata não tinha botado ainda não. Não tinha não. Aí um dia, a Machado, que tinha me levado para lá, né? Me chamou, disse assim, olha, é bom você também acompanhar a gente na jornada esportiva, porque eu ouvi falar como botar você para redigir programa de esporte. Os programas de esporte, à época, eram escritos, né? Almoço esportivo, Luiz Menezes. A Luiz Menezes disse que era barra, né? Barra. O cara mudasse uma palavra ali, era tudo escrito. Aí eu fazia a redação, fiz a redação há muito tempo do Almoço Esportivo, eu
Newton Pires. Quem era que tinha mais? Tinha mais gente lá. Bom, mas eu, Newton Pires, a Luísa já chegava, pegava, já o almoço estava pronto. Sim. Né? Aí eu comecei a redigir. E aí fazia uma... Dantas, tinha Dantas também. Como era o nome dele? Dantas. Que era da Tinha época. Mirossi Ferreira Mirossi Lima. Ferreira Lima. Que era Mirossi. Ferreira Lima, né? Era Mirossi Ferreira Lima. Ele tinha paixão por Mirossi era plantão esportivo, como seu pai foi muito tempo, Horácio. Exatamente. E Mirossi tinha uma paixão pelo futebol francês. Eu não sei de onde ele tirou isso. Eu só sei que tinha um time na França, Sochaux, a expressão era Sochaux, essa. Sochaux. Esse time não folgava, não. Ele gostava do nome, toda semana esse time jogava quarta e domingo. Inventava um jogo. Não folgava. Inventava jogo. Inventava. Aí o cabeça para de jogo. Pronto, tá, quer duvidar de mim, rapaz? Newton muito perfeccionista. Sim. Tal. Olha, botou aqui um acento no U de Itaú. Itaú não tem acento, não. O banco hoje tem, por que é que não tinha naquela época? Mas era uma época, ô Franklin, você reconhece, quer dizer, em que gramaticalmente havia rigor, ele estava correto. Em que havia rigor, Sim. e eu encontro o Newton até hoje, ele virá certamente conversar com a gente, ele me diz até hoje, rapaz, aquele locutor fulano, erra as palavras. Ele é um perfeccionista, né? Exato, ele diz, eu digo pra Cláudia, que é a filha dele, né? Pra Cláudia Angélica, olha, essa palavra não é assim, ela disse uma palavra hoje, eu digo, Claudinha tá pena na mão dele. Perfeccionista. Ele me disse, rapaz, eu gosto de você porque você pronuncia as palavras. São poucos os locutores que pronunciam as palavras corretamente. Eu digo, o esforço é grande. Mas aí você, discotecário, oficialmente... Isso. Passa a começar a piruar no esporte. Vai ampliando. Aí fui para redação. E mas não paralelo ou... Não, aí deixei a discoteca. Sim. E fui para redação. Na redação o trabalho era gigante porque a gente tinha que gravar os noticiários as rádios de fora para tirar as notícias. E transcrever e tal, né? E botar no rio dois locutores. Locutor 1, locutor 2, locutor 1, locutor 2, né? E construir para ter o diálogo. Aí né? eu fui para redação. Foi onde eu conheci Gená. Gená entrou na rádio um dia, me viu lá, aí fez uma amizade muito boa comigo. Mas me diga uma coisa, como é que você escrevia se você só terminou o primário? E o repertório vinha de onde? Rapaz, é de cabeça. Eu tinha em Recife muita você lia facilidade. jornal, essas coisas, costumava ler? Tudo. Eu tinha a impressão que eu era o cara que mais brigava pelo Diário da Noite, que saía de tarde. De tarde. No final da tarde. Revista, jornal. Olha, revista de Realidade. Esses troços todos eu gostava de ler. Aliás, todas as revistas eu gostava de ler. Quer dizer, ele deu um repertório que quando você precisou gastar as palavras... graças a Deus você tinha um estoque de palavras. Tinha. E aí você, escrevendo o programa de esporte, não botava a boca na lata ainda? Não. Era só não falava? Era só o redator. Sim, e passou quanto tempo? Foi até 64, mais ou menos por aí, já fui para o campo, como repórter. Sim. Nesse espaço de tempo... Pista. Você passou a ser pista. Pista, lá embaixo, né? O Machado era narrador, né? Eu era pista junto com... Eu vi uma foto dessa época, você lá, você tinha uma cabeleira danada, né, rapaz? Tinha uma chuba. Tinha um cabelão grande. Não sei se essa foto foi com o Jader Corrêa. O próprio. O próprio, né? Que a gente jogava no time da Serne. Isso, exatamente. E com o narrador. Era um narrador negro. Era Alexandre Santos. Alexandre Santos. Ele é sergipano, veio pra cá. Foi quando o rádio começou a importar locutores para cá, né? Começou a trazer algumas pessoas de fora. Narradores da época era Luísio Menezes da Nordeste, Almeida Filho na Rádio Poti, Machado na Rádio... Machado também na Rádio Nordeste. Na Nordeste, os dois. Tinha... Quem mais? Vamos ver. Retroage. Tinha os irmãos lá do Piauí, os dois irmãos que eram da Cabugi, um plantão e um narrador. Que depois foram para o Maranhão. Foram para o Maranhão, eu sei quem é. Esse do Piauí... um era narrador e o outro era plantão. A gente lembra já. Era magrinho ele, Isso. né? Um mais comprido e ele mais baixo. Juraci Vieira. Esse tem uma coisa interessante. Sim. Tem uma coisa interessante. Juraci Vieira apresentava o programa e era narrador, né?
Naquele tempo o Machado já tinha saído, não sei para onde, a Rádio Nordeste começou a importar, né? Aí veio o Juracy Vieira, lá do Piauí. Aí Juracy Vieira foi fazer o noticiário e o menino tinha escrito lá os jogos. E tinha um jogo em Currais Novos, outro jogo, né? Aí ele acha que tinha uns ancestrais franceses e ele leu Curré Neves. Pegou o AIS e disse, não, aqui tem que ser, a pronúncia é. Depois do sushi, do show lá de Ferreira Lima. É. Mas aí eu fui para fazer pista, sim, mas enrolado para danado, né? Porque aquilo que você conseguia desenvolver no texto, você não conseguia na oralidade. Na oralidade. Apanhava. Mas terminou saindo, depois deu certo. Mas eu passei um bom tempo com pista. Mas diga aí um mico dessa época aí, pra gente lembrar o que era. O que era ser pista, repórter de pista? Porque hoje é muito fácil, né? O caba com o microfone maneirinho, era o que? Era o caba com a rapadura? Era um handtoque desse tamanho aqui, pesava uns 5 quilos, né? O nosso queridíssimo e saudoso Mário Dourado que o diga, porque gostava de correr, apostava a corrida com cuecão, Carlos Alberto dentro de campo. Carlos Alberto, o senador. Né? Não, Carlos Alberto, aquele da aeronáutica, que foi ser pista também. Aí eu trabalhava, era imenso, difícil, pesado, difícil. Né? E o que é que o pista fazia? O narrador acabava de narrar o lance e o pista dizia o que é que Descrevia. Escrevia, complementava com algumas informações. Não estava impedido, não estava, porque naquela época não tinha negócio de vá nem coisa nenhuma, não. Era a palavra do pista e a do locutor lá em cima. A equipe aí, era o quê? Era um narrador esportivo? Era um narrador, um comentarista e o repórter. Dois repórteres. Não. Um de cada lado? Um de cada lado. E ainda tinha mais uma história de um volante. O volante fazia o quê? Esse ficava só para entrar no campo para fazer graça. Sim. Mas na realidade... Mas você entrou como volante ou entrou como setorista já? Entrei como setorista, sentar lá no cantinho. Sim. Aí teve um jogo, acho que foi um Campinense. E eu me enrolei, rapaz, num lance lá. Aí não saiu o nome. De noite, no escuro, no Jornal da Martins, naquela belíssima iluminação. O menino estava com a camisa 9, ele foi tentar fazer o recuo de bola para o cara que tá lá com a camisa 3. E eu disse os nomes da camisa todinha, não disse um nome. Um nome. E a Luiz Menezes deixou barato isso? A Luiz Menezes era... No outro dia pegou você... Cobrava pra danado. E aí você começa, quer dizer, você já tinha aquela paixão pelo futebol. Já. E aí começa, daí embalou. Aí embalou e disse, não, o Frank vai comentar. Aí eu comecei a... Quem foi que decidiu que você seria comentarista? Rapaz, foi o pessoal da Rádio Nordeste que me chamou, você vai comentar futebol agora. Seu irmão vai narrar, Machado voltado pra lá. É nepotismo. Não, voltado pra lá, você vai narrar. Machado vai narrar, você vai comentar, vai ser comentarista dele um bocado de tempo. Comentarista depois de Hélio Câmara. Eu fui comentarista de todo mundo. Desses caras que vieram pra cá, na época da chamada abertura, né? Aí veio quem? Celso Martinelli. Que gritava gol, 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 que era de Minas Gerais. Era de Minas Gerais. Veio Celso Martinelli, veio... César Riso do Rio, veio pra Rádio Poti, né? Aí veio pra Rádio Nordeste, depois veio... o carequinha lá, como é o... Não, veio Júlio Salles primeiro, do Ceará, muito bom narrador. Ivan Lima era dessa época? Ivan Lima era da Poti, mas era de uma época um pouquinho... Foi da Nordeste, né? E já estava no Recife. Já estava no Recife. O famoso cara de jaca. Cara de jaca. Mas aí... E era Santiago, uma época... Não, Santiago foi pra Rádio Cabugi. Foi depois, já com a peruca. Com a peruca, o peruquinho. Foi. Marco Antônio, J. Santiago. Aí eu me adaptei bem no comentário, graças a Deus, fui comentando bem. O que era a sua característica de comentarista, Franklin? Era a característica em que sentido? Assim, o seu estilo era o quê? Era parecido com quem? Com o João Saldanha? Você gostava de quem? Você se inspirava em quem? Eu gostava muito, me inspirei muito em João Saldanha. Eu gostava do cara que era direto. Eu não gostava de enfeitar. Quem enfeitava era Rubens Lemos, que fazia aquela alegoria? Não, o Rubens era Cassiano um cara Arruda. muito inteligente, né? Rubens. Mas Rubens era um grande comentarista. Cassiano Arruda, o comentarista de classe. Cassiano também. Tem uma história com o Cassiano interessante. Vou contar aqui, não vai ficar com raiva de mim, não. Conte. Eu trabalhava na Rádio Nordeste, Cassiano na Poti. E os meus números na Rádio Nordeste eram bons. Tanto que teve uma fase áurea da Rádio Nordeste, que acabou rivalizando com a Cabugi, exatamente porque quando a resenha acabava, tinha o comentário do camarada. Aí eu entrava com o meu comentário...
E ele entrava com o dele na Poti. E Roberto Machado, aí é onde está a história. Roberto Machado na Cabugi. Brigamos de ferro a fogo. Ficamos sem falar há muito tempo. 2 irmãos ficaram sem falar. Mas por quê? Porque a audiência era garantida. Mas era sem falar de verdade ou era sem falar no rádio? Sem falar de verdade. De verdade. De mal mesmo, de assim. Mal. Fomos de vizinhos na Felipe Camarão, parede meia, como se dizia no interior, e nem nos falavam, não nos cumprimentavam, não. Que é Por isso? conta disso, por causa de besteira, rapaz. De besteira de futebol, né? Porque naquela época o rádio derivou muito para... Isso era muito perigoso, né? Para se fazer de conta que o camarada tinha algum interesse dentro da jogada na coisa. E não tinha. Machado sempre foi um nome corretíssimo. Minha inspiração absoluta e total, né? Mas eu busquei no comentário ser um cara também, assim, tipo um João Saldanha, como você citou, da vida. Era aquele cara ali, pá, e batia, dizia, fazia e acontecia. Aí ganhei a audiência aqui várias vezes. O povo tinha um costume de... Isso era dito por Souza Silva, que saía andando pelos bares do Jornal Lamartine, depois do Machadão, Castelão, Machadão. E os caras tiravam da emissora para ouvir o comentário do outro. E aí a briga com Cassiano foi o quê? A narração é de Hélio Câmara, mas eu vou ouvir Franklin Machado. E com Cassiano foi o quê? Cassiano me liga um dia, telefone fixo. Disse, olha, ligado para mim de Teresina. Eu digo que era. Não, o rádio tá bom, estavam querendo me levar para lá. Me chamaram. Aí eu disse, não, meus negócios aqui, eu tenho tal, negócio tem. Acho que já tinha Dumbo, essa coisa toda. Eu não vou não, porque eu vou ficar por aqui e tal. Mas eu me lembrei de você, é bom lá. O salário é bom pelos que eles falaram e tal. É bom lá, você vai chegar lá, você vai... Tá bem. Aí eu digo, Cassiano, não dá para mim não. Eu não gosto de sair dos lugares onde eu tô não, tô bem aqui, família toda aqui e tal. Agradeço muito. Se você puder dar o retorno. Disse, não, eu disse que você ia ligar. Vou passar o número que eles me deram para você ligar. Eu digo, tá certo, passe. Não liguei nem uma vez. Seu pai que já viajou tudo, né? Cassiano queria me tirar da frente dele aqui. Eu estou recebendo esta semana uma lenda viva do nosso rádio que está abrindo sua caixa de memória, o querido Franklin Machado, que o programa voou. Então eu tenho um desafio. Franklin, vamos fazer um segundo tempo? Eu faço prorrogação, segundo tempo, que você quiser. Prorrogação, você manda. Memória Viva para por aqui, mas você já está convidado. Semana que vem a gente começará o segundo tempo, que é uma nova temporada. Sabe como é? Primeiro tempo é um jogo, segundo tempo é outro jogo. Tá certo? Você pode nos acompanhar em tempo real, às 9 da noite, aqui na TVU, canal 5.1 digital. Pode nos ver também em tempo real no youtube.com/TVURN. Tempo real, tá passando na televisão e tá passando no YouTube. E toda quinta-feira, 12h30, você pode nos ouvir na FM Universitária 88 FM 12h30. Agora, às 3 da tarde, você pode ver o replay do jogo, como fazia José Ari aqui na segunda-feira à noite. Isso. Quinta-feira à tarde. Franklin Machado vai ao intervalo, retoca a maquiagem, volta semana que vem. Tchau.